Olá, bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Julimar Paulino, sou pastor na igreja IADERNE de Vila Caiçara e queremos trazer nessa manhã, talvez tarde, noite, não sei o horário que você vai estará ouvindo esta mensagem, mas nós gostaríamos de falar aqui uma passagem bíblica no capítulo 8 do livro de Marcos, e o versículo de número 34, que diz: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Meus amados, esse texto sagrado, ele nos fala aqui do desafio de seguir a Cristo. Jesus, ele tem uma espécie de seguidor, de discípulo, e ele ordenou, se realmente alguém é discípulo dele, segue a ele, tem compromisso com ele, é necessário segui-lo, é necessário obedecê-lo. Então, meus amados, ele ordenou aqueles que realmente são igreja dele, que servem a ele, que deveriam segui-lo, obedecê-lo e fazer a sua vontade. Não basta ser só admirador. O verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele, meus amados irmãos, é mais do que isso. É um projeto de vida. Seguir a Cristo é um projeto de vida. Então nós queremos falar aqui de alguns aspectos importantes a serem destacados neste projeto, nesta caminhada de seguir a Jesus. Em primeiro lugar, meus amados, seguir a Cristo é um convite pessoal. Jesus, ele começa com uma chamada. Essa chamada, ela é condicional. Se alguém quiser, se alguém quer, ou seja, Jesus, ele não obriga. É preciso que aqueles que verdadeiramente almejam, desejam seguir a ele, o façam de livre e espontânea vontade. Então, a soberania de Deus, ela não violenta a vontade humana. É preciso existir uma predisposição para segui-lo, para andar segundo os seus mandamentos, a sua palavra. Então Jesus, ele falou, meus amados, de 4 tipos de ouvintes, os endurecidos, os superficiais, os ocupados e os receptivos, quando ele falou lá da semente, da parábola do semeador. Muitos querem o glamour, muitos querem os holofortes, o microfone, estar à frente
louvando, pregando, né? Mas poucos querem a cruz, né? Muitos querem os milagres, mas eles não querem a renúncia. Muitos querem, meus amados irmãos, a prosperidade, a saúde, mas não querem se arrepender de seus pecados. Querem o paraíso na terra e não querem as bem-aventuranças no céu. Então, Jesus ele falou que o homem que vai construir uma torre sem calcular o custo, ou o general que vai a uma guerra sem avaliar com quantos soldados devem contar, louvado seja o nome do Senhor, e ele se torna uma pessoa tola. Nós precisamos calcular o preço de seguir a Cristo. E esse preço nós sabemos que não é barato. Em segundo lugar, meus amados, perdão, o discípulo de Cristo, o verdadeiro seguidor de Cristo, para isso, ele recebe esse convite para uma relação pessoal. Jesus, ele nos convida para uma relação pessoal. Se alguém quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo. Então, ser discípulo não é ser um admirador de Cristo. Não é ser aquele que, eu amo os louvores, eu amo a pregação, mas não segue a Jesus. Fica só no eu admiro, eu gosto, mas não quer renunciar. Então, um crente, um seguidor de Cristo, ele verdadeiramente segue as pegadas de Cristo. Como Cristo, louvado seja Deus, como crente, como seguidor de Cristo, nós devemos seguir as pegadas de Cristo. Assim como Jesus ele escolheu o caminho da cruz, o verdadeiro seguidor de Cristo ele precisa segui-lo, não para o sucesso, mas para o Calvário. Tem muita gente confundindo seguir a Cristo com sucesso, com holofotes, Não querem perder nada. E isso não é o Evangelho. Não há coroa, meus amados, sem cruz. E nem céu sem renúncia. Seguir a Cristo não é abraçar simplesmente uma doutrina, é seguir uma pessoa, é seguir a Cristo para o caminho da morte. Vir após mim é ligar-se a Cristo como seu discípulo. Quando eu digo para o caminho da morte, porque quem verdadeiramente se arrepende de seus pecados, crê em Jesus, a palavra do Senhor nos diz que ele, antes de aceitar Jesus, ele está morto em delitos e pecados. Seguir a Cristo, então, é uma espécie de morte. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você precisa estar disposto a renunciar ao mundo, a morrer para o mundo e viver para Deus. Você está me entendendo? O homem sem Deus, ele está morto em delitos e pecados.
porém ele está vivo para Deus. Jesus diz, e vos vivificou. Paulo diz, né, capítulo 2, versículo 1 de Efésios, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, o homem sem Deus, ele está morto para Deus. O homem no pecado, ele está morto para Deus. Porém, o homem em Jesus, ele está morto para o mundo. Está entendendo? Então, meus amados, em terceiro lugar, glórias a Deus. Capítulo 8, verso 34. Seguir a Cristo, meus irmãos, é um convite para a renúncia radical. Não é aquele tipo de renúncia, aquele tipo de aceitar Jesus e permanecer na vida de pecado, e permanecer vivendo fora dos parâmetros bíblicos. Não, você tem que colocar em prática. Jesus dizia aos judeus que criam nele, capítulo 8, verso 30, ele dizia, se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, é preciso andar na obediência à palavra de Cristo. Sem obediência não há salvação. Então, Jesus, ele chama para essa afirmação, né? Para essa não afirmação, digo, do eu, mas para a sua renúncia. Então, nós precisamos depor as armas antes de seguir a Cristo. Precisamos abdicar do nosso orgulho. Precisamos abdicar da nossa soberba, da nossa presunção, da nossa autoconfiança, antes de seguirmos as pegadas de Jesus. Entretanto, meus amados, digo, entre mentes, né? Negar-se a si mesmo não equivale à aniquilação pessoal, como alguns pensam, né? Não se trata de anular-se, mas de servir. Negar a si mesmo não é permitir que Jesus reine, digo, negar-se a si mesmo é permitir que Jesus reine em nossa vida, né? E que o nosso ego seja tirado, né, do controle e Jesus seja colocado supremamente em nossa vida. Então, em quarto, meus irmãos, o verdadeiro seguidor de Cristo, seguir a Cristo, é um convite para morrer. Tomar a cruz é abraçar a morte, é seguir para o cadafalso, né? Ou seja, a guilhotina, né? E escolher a vereda do sacrifício. A cruz, meus irmãos, é um instrumento de morte vergonhoso. Era necessário que sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado, né? Jesus passou por tudo isso, por mim e por você. Na carta aos Hebreus, a palavra do Senhor nos mostra o quanto ele sofreu, o quanto ele se expôs por causa de nós, da humanidade. Ele diz, Jesus, nós temos aqui, na carta aos Hebreus, ela fala da crucificação de Jesus com termos muito fortes, né? Lá no capítulo 6 e versículo 6, ela fala de expondo a ignomia, né? Ou seja,
as pessoas, o quanto ele sofreu, né? Foi ignorado por tantas pessoas. Ele se expôs de uma forma muito triste, expondo-se ao opróbrio, né? Jesus, ele fala em 11:26, fala do opróbrio de Cristo, né? Não fazendo caso da ignomia, né? Sofreu fora da porta, né? Ou seja, fora de Jerusalém, e levando o seu vitupério, né? Capítulo 3, versículo 3. Então, o que o condenado ele faz sob a coação, o verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele faz de boa vontade. A cruz, ela não é apenas, meus irmãos, um emblema, um símbolo cristão, mas é um instrumento de morte. Em Lucas, no capítulo de número 9, versículo 23, fala de tomar a cruz dia a dia, né? Nós somos entregues à morte diariamente, somos levados como ovelhas para o matadouro. Estamos carimbados para morrer, para sofrer. Essa cruz não é, meus irmãos, uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento infeliz. Não é. Os monges, eles viram nessa cruz, meus irmãos, a exigência da flagelação e da renúncia ao casamento, né? Essa cruz, ela fala da disposição de morrer para nós mesmos, para os prazeres, para os deleites, considerar-se morto para o pecado, é andar com um atestado de óbito no bolso. Então, quem serve a Jesus deve estar disposto a morrer por amor de Cristo, morrer para o mundo, viver para Deus, os seus prazeres, aquilo que você mais gostava, que você mais amava, mas que feria os princípios bíblicos, os mandamentos de Deus. Então você agora, em Cristo Jesus, renuncia a essas coisas, deixa essas coisas para agradar a Deus. Se você não estiver disposto a fazer isso, meu irmão, infelizmente, você não chegará às mansões celestiais. Se você não estiver disposto a obedecer os mandamentos de Jesus, você não chegará às mansões celestiais. Então, em quinto lugar, para encerrar, meus queridos, nós poderíamos falar aqui, talvez 1 hora, 2 horas, mas eu quero não fazer um vídeo muito longo para que você consiga assistir, né, ele todo. Talvez tem muita gente que não suporta, né, ficar na frente de um vídeo 10 minutos, quanto mais 20 ou 30, né? Então, em quinto lugar, aquele que segue a Cristo, seguir a Cristo, o convite de Jesus, né, para uma caminhada dinâmica. Então, seguir a Cristo é algo sublime, é algo dinâmico. Esse desafio, meus irmãos, nos é exigido todos os dias, em nossas escolhas, em nossas decisões, em nossos propósitos, em nossas realizações, em nossos sonhos. Então, seguir a Cristo é imitá-lo, é fazer o que ele faria em nosso lugar, é amar aquele que nos aborrece, né? Então, é viver uma vida na perspectiva de Cristo. Então, o discípulo, ele conhece a necessidade da renúncia. O discípulo, o verdadeiro seguidor de Cristo, implica no maior paradoxo da existência humana. Os valores de um verdadeiro seguidor de Cristo, eles são invertidos, né? Ganhar é perder e perder é ganhar. Olha como é que, né? É um verdadeiro contraste. Então,
O seguidor de Cristo, ele vive um mundo de ponta cabeça. Para ele ser grande é ser servo. Ser rico é ter a mão aberta para dar. Ser feliz é renunciar aos prazeres do mundo. Satanás, ele promete ao homem a glória, mas no fim ele dá sofrimento. Jesus, ele oferece, né, a você uma cruz, mas no fim ele lhe oferece uma coroa e o conduz à glória. Esse mundo não vale a pena. Não vale a pena ganhar esse mundo e perder a alma. Uma pessoa, ela pode ganhar a vida e ao mesmo tempo ela pode perdê-la. Isso fica para outra oportunidade, onde nós podemos falar aqui em algumas questões sobre isso, né, de buscar a felicidade sem Deus e no fim perder tudo, perder o melhor de Deus, a salvação. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Se você quiser dar o seu like, se quiser fazer algum comentário, faça. Esse vídeo ele tem uma única direção: o seu coração, a sua vida. Que você possa refletir em tudo que foi falado aqui e que você possa decidir por seguir a Cristo, porque Ele tem coisa muito melhor do que o mundo tem para te dar. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, forte abraço e que possamos seguir a Cristo e renunciar a tudo aquilo que o mundo está oferecendo, mas que tem levado tantos ao sofrimento e à condenação eterna. A paz do Senhor.